ótimo dia para você. Record News Rural no ar. Dados do Monitor do Fogo do MAP Biomas mostram que as áreas queimadas no Brasil cresceram quase 80% em 2024. De semente em semente, seu Natalino tenta recuperar o sítio devastado pelas queimadas. Quando a gente vê as coisas da gente, que foi uma barra de 3 anos trabalhando, né, para já estar tudo grande, a gente cai em desespero, né? O sítio dele fica na ilha de Mosqueiro, a 70 quilômetros de Belém. Com a ajuda de uma cooperativa local, seu Natalino e outros agricultores tentam reflorestar as áreas atingidas. Um relatório do MAP Biomas, divulgado nesta quarta-feira, revela que em 2024, mais de 30 milhões de hectares foram queimados no Brasil, uma área maior que o território da Itália. Esse total representa um aumento de 79% em relação ao ano anterior. Só na Amazônia foram 7,7 milhões de hectares, né, afetados pelo fogo. E isso, para você ter uma ideia, isso é o dobro, mais que o dobro da área que foi desmatada, por exemplo, no ano anterior. Entre os 10 estados que compõem a Amazônia Legal, o Pará foi o que mais registrou queimadas no ano passado, seguido de Mato Grosso e Tocantins. A seca extrema na região agravou a situação. Para este ano, o Ministério do Meio Ambiente disse que pretende fortalecer a articulação com estados e municípios no combate aos incêndios. Os governos, em geral, trabalharam muito na defensiva, né? Combatendo já o fogo, não prevenindo para que esse fogo escapasse, saísse do controle. E agora, no início de colheita da safra 2024-2025, é o excesso de chuvas que pode colocar em risco a produtividade de algumas culturas. Diante dessa realidade, produtores têm buscado alternativas para evitar os prejuízos. O Ailton é produtor de hortaliças, cebolinha, couve, alface e várias outras. Já são quase 8 anos vivendo dessa produção. Comecei a trabalhar, fui emerjando. Aí consegui tirar a mulher do serviço. Hoje nós trabalhamos juntos, né? Na mesma área. O ano passado para ele foi quase perfeito. Deixou de arrendar terras para plantar e comprou uma área de 2 hectares. Começou a plantar novas variedades e aumentou a produção. Mas poderia ter sido melhor. É que as fortes chuvas que caem em Rio Verde desde o mês de dezembro afetaram a horta dele. As chuvas são necessárias para a agricultura, mas em grande volume, elas acabam atrapalhando. No caso da horta do Ailton, por exemplo, a água está causando compactação do solo e o excesso de umidade está provocando o surgimento de doenças na plantação. Com essas mudanças climáticas, ocasiona o surgimento de tanto de doenças como de pragas que vão afetar diretamente a cultura. E com essa quantidade de precipitação, o primeiro que é prejudicado é o pequeno produtor. Ainda tem os prejuízos causados pelas tempestades, aquelas chuvas rápidas, mas bem intensas. Rabanete, rúcula, né? Se vocês verem o canteiro do Coentro ali, tá tudo danificado, então praticamente nós vamos trabalhar aí uns 20 dias sem essas produção, às vezes pegando fora de outros parceiros, né? Até a roça retomar novamente. E esse não é um problema exclusivo do Ailton. As fortes chuvas estão prejudicando toda a agricultura e pecuária do nosso estado. Hoje a Emater está inserindo em toda a parte de olericultura, né, a parte de sombreamento, né, das olerícolas, tanto também como estamos utilizando a cobertura plástica para poder reduzir, né, a intensidade das chuvas. Com isso a gente vai reduzir bastante as doenças fúngicas nas plantações. Os produtores de soja estão preocupados com a produtividade da cultura neste início de colheita da safra 2024-2025. Eles estão enfrentando desafios com a alta umidade do solo, que está dificultando a entrada das máquinas para a colheita e aumentando os custos de operação. Tanto na parte de hortaliças como na parte de grãos, a chuva afeta diretamente as culturas. Então, o que a gente pode fazer
para que isso não ocorra, né? E a gente tem que bolar estratégias de manejo. Aquele produtor que estiver preocupado e estiver então sem saber o que fazer, ele pode procurar a Emater para ter essa assistência? Sim, pode procurar a Emater. Estamos aí dando suporte em todos os produtores da região. Segundo o terceiro prognóstico do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado pelo IBGE, a expectativa é de que a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2025 ultrapasse 322 milhões de toneladas, uma alta de mais de 10% em relação ao ano passado, quase com 30 milhões de toneladas a mais. Somente de soja devem ser colhidos mais de 167 milhões de toneladas. Isso se as chuvas não atrapalharem, é claro. As previsões apontam que em Goiás deve chover até meados de maio. 2024 terminou com as exportações da banana em baixa. A queda foi de 13% em relação a 2023. O Brasil exportou em 2024 49 mil toneladas de banana, 13% menos que no ano anterior. De acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, a queda se deve à oferta controlada de nanica no país e à concorrência com outros países que disputam o Mercosul. A partir de fevereiro, as exportações devem voltar a crescer com a expectativa da colheita da banana nanica. O Uruguai foi o responsável pela compra de cerca de 50% do volume exportado pelo Brasil no ano passado, seguido da Argentina, que comprou 40%, e a Holanda, com 5%. E a China suspendeu a importação de soja de unidades de 5 empresas brasileiras. A justificativa é que o carregamento estava fora das conformidades exigidas. As autoridades chinesas disseram ter encontrado grãos com revestimentos de pesticidas e de pragas quarentenárias nos carregamentos avaliados. Outras unidades das empresas notificadas seguem exportando normalmente para a China. A suspensão é válida apenas para as unidades citadas. O Ministério da Agricultura e Pecuária afirma que os volumes negociados pelo Brasil não serão afetados. O mapa disse também que as ações para a avaliação dos casos já estão em andamento. As unidades das 5 empresas notificadas tiveram as atividades suspensas temporariamente. E os embarques de carne bovina avançaram 26% este mês, em comparação com janeiro de 2024. O suporte, segundo o CPEA, vem da combinação de demanda doméstica aquecida, boas vendas externas e oferta equilibrada. Nas 3 primeiras semanas deste mês, os embarques de carne bovina, fresca, resfriada ou congelada, avançaram 26% na comparação com janeiro do ano passado. No atacado da Grande São Paulo, a média da carcaça casada bovina se mantém na casa dos R$ 23,00 o quilo desde o início de dezembro, favorecendo os resultados para o frigorífico. O indicador do boi gordo no estado de São Paulo, por sua vez, acumula aumento de 3% na parcial de janeiro até o dia 21. A Secretaria de Meio Ambiente de Goiás flagra diariamente desmatamentos ilegais no estado. Muitas vezes, quem desmata precisa reparar os danos ambientais com o reflorestamento. Para isso, tem empresas especializadas na produção de mudas. Fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável flagraram o desmatamento ilegal de 82 hectares de vegetação nativa em uma propriedade rural do município de Abadiânia. A fiscalização identificou a irregularidade através de imagens via satélite. A Lei de Crimes Ambientais diz que destruir, danificar ou utilizar uma floresta de preservação permanente é crime, com pena de detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas as penas. Em muitos casos, os produtores, agricultores acabam desmatando áreas sem autorização. E é claro que os órgãos ambientais aplicam multas e também exigem que as áreas sejam reflorestadas. Se for em área de preservação permanente, as APPs, você planta aí, você desmatou 1 hectare, você planta 3. Se for em áreas de reserva legal, você desmatou 1 hectare, você tem que plantar 4. Isso de acordo com o projeto. Então, além da multa, você tem que arcar com esse custo do reflorestamento, que acaba sendo bem oneroso para o produtor. Inclusive, não somente nas fazendas não, viu?
construtoras que acabam invadindo áreas de preservação, constroem obras de alvenaria, muitas vezes elas são multadas e também é exigido essa compensação, né? É exigido também a elaboração de um plano de recuperação de área degradada e, sequencialmente, a implantação do reflorestamento. O reflorestamento é uma atitude ambiental que tem como objetivo recuperar as áreas que, por forças naturais ou humanas, perderam a sua vegetação. Uma das causas mais preocupantes são os incêndios florestais, que destroem de forma agressiva, além das árvores nativas, toda a biodiversidade. Essa recuperação pode acontecer através do plantio de mudas de árvores nativas e também da manutenção da vegetação que existe nestas áreas. Quais são as espécies que mais saem aí para fazer esse reflorestamento? Hoje, cabeça de chave, ipê, as que mais tem saído, ipê, piqui, baru, buriti, sangra d'água, xixá, engado da mata, engado brejo. Um viveiro de Inhumas produz 2 milhões de mudas nativas por ano, a maior parte do cerrado. E reflorestar não é apenas comprar uma muda e cultivar. Antes de tudo, é preciso fazer um estudo da área e da vegetação. Quais espécies tem naquela região para você fazer esse reflorestamento para se assimilar ao máximo possível do que era antes de cortar as árvores, né? Ao apresentar os projetos de reflorestamento, é preciso ter cronograma de manutenções, ou seja, tem que cuidar das árvores, não somente cultivá-las. Existe até um período de acompanhamento do desenvolvimento da área reflorestada. Além do projeto de implantação, é cobrado as manutenções, em torno de 3 anos. Porque não adianta você ter aquele ditado, né? Você só colhe se você planta, mas se você plantar e não tomar conta, você nunca vai colher. Reflorestar áreas degradadas, as nascentes de mananciais, é importante e a natureza agradece. A existência humana ela acaba gerando impacto, mas tem caminhos para gerar o mínimo possível. Então vamos preservar o meio ambiente, vamos reflorestar o que já foi destruído da forma correta, destinar as áreas para reflorestamento certinho, as áreas de plantio, e vamos preservar o meio ambiente. E apesar de uma leve redução de menos de 1% no volume total de frutas exportadas em 2024, que passou de 1 milhão de toneladas, a receita com os embarques ultrapassou 1 bilhão 287 milhões de dólares, uma alta de mais de 3%. Isso reforça a posição do país como um excelente exportador de frutas frescas. Para entender esse cenário e as perspectivas para esse ano, a gente conversa agora com Edson Brock, diretor técnico da Abra Frutas. Ótimo dia para você, Edson. Queria saber qual a posição de relevância do Brasil no mercado exportador de frutas. Um ótimo dia. Bom dia. Naturalmente que nós não somos os maiores, mas somos um dos maiores produtores e exportadores de fruta do mundo, né? Nós temos um mercado interno muito pujante, que naturalmente consome muita fruta, né? Principalmente em um país tropical como o nosso, mas nossas frutas têm atingido outros mercados com bastante sucesso e relevância. Agora eu queria saber quais os países que mais importam as nossas frutas brasileiras. Bom, de uma maneira geral, a Europa é um dos carros-chefes da importação de nossas frutas, frutas de mesa, frutas tropicais principalmente, né, frutas produzidas principalmente na região nordeste do país, o que gera bastante emprego e bastante relevância, como você mesmo disse. Agora, tem alguma fruta que se destaca nessa exportação, que tem uma saída maior? Bom, sempre tem, né? Nós temos, o ano passado, a manga foi o grande destaque, como primeiro lugar na pauta de exportação. Melão sempre é um grande volume, principalmente entre as semanas 34, que seria a terceira semana de agosto, até a semana 6, 7 do ano seguinte. Depois nós viemos, para surpresa geral, o limão, tem sido muito bem aceito na Europa, e alguns países do Cone Sul também, é verdade, né? Mas o foco do mercado tem sido a Europa. As uvas também são muito bem aceitas nos Estados Unidos, na Europa, e hoje nós estamos abrindo outros mercados, principalmente o mercado da Ásia, né? Temos já protocolos aprovados para começar a exportar, ainda estamos lutando um pouco com a logística, né? Agora, falando de logística, né, eu queria saber quais são os principais desafios que impactam na produção brasileira. Acredito que a logística é uma delas, né?
Eu acho que isso é uma questão mundial, né? Um problema mundial, né? Houve uma concentração muito grande entre os armadores, e hoje nós temos grandes players, né? E eu até rezo para que não aconteça nada com nenhum deles, porque o desbalanço será mundial. Assim como aquele caso do canal de Suez, que o navio conseguiu obstruir o canal por vários dias ou por várias semanas, se acontecer o pior com uma empresa dessa grande, realmente nós vamos ter problema de não só de fornecimento de materiais, mas principalmente para as nossas exportações de fruta, que tem o detalhe de trabalhar com container frigorífico, basicamente, né? Nós trabalhamos com outros modais também. Agora, tem algum motivo para essas frutas, como a manga, você falou do limão, a própria uva, serem essas frutas mais escolhidas pelo mercado aí de importação? Na realidade, nós temos algumas janelas que o Brasil consegue ocupar muito e felizmente, essa janela tem aumentado cada vez mais, né? Eu me lembro que manga também tinha uma janela curtíssima e hoje se exporta manga por muito mais meses, né? Não necessariamente o ano todo, mas já existe principalmente uma extensão do período de fornecimento de manga. Algumas frutas que independem de água e, no caso, a chuva pode ser prejudicial, aí realmente é um problema que há uma concentração muito grande. Posso até citar o melão. Agora, todas elas dependem de condição de clima, né? Tanto a uva como a manga, o próprio limão, sempre a gente vai lutar com isso, porque somos um país continental com diversos tipos de clima, mas sempre voltado para a fruta tropical. Agora, a uva teve uma leve queda no volume, no valor exportado. O motivo seria realmente essas mudanças climáticas que têm acontecido? As mudanças climáticas acontecem todo ano, né? Às vezes a gente acerta a janela, às vezes não. Mas tem chovido bastante em algumas áreas que preferivelmente deveria ser mais seca e, infelizmente, isso atrasa a produção e a gente não consegue tirar a produção desejada, né? Isso tem todo um time, né? A agricultura é isso, a gente luta com o clima o tempo todo, ainda mais no Brasil, né? A uva sofreu bastante, a manga sofreu um pouquinho também, não deixou de sofrer também, mas nós aproveitamos a janela de outros que tiveram problemas mais sérios que os nossos, né? E com isso nós nos consolidamos no mercado de exportação, porque pudemos colocar, no caso, a nossa fruta, o nosso sabor em outros países, ainda que competindo com os grandes players do mercado, como Peru, Chile, América Central e outros países. Agora a gente está mostrando imagens de uva aí, eu queria falar um pouquinho mais sobre, porque temos produção de uva em vários estados, em vários locais do Brasil. Quando um estado tem algum problema, produtores de um estado específico têm problemas, outros estados podem compensar a produção desses alimentos. Eu falo isso não só em relação às uvas, né, mas em relação a outras frutas também. Eu diria, dificilmente, né? Você tem diversos climas no país e no caso da fruticultura, ela é basicamente produzida nos estados do Nordeste, né? Nós temos, naturalmente, frutas em todo lugar do Brasil, mas para exportação, para ter um shelf life adequado, para ter uma logística adequada, principalmente, o Nordeste tem sido um grande player nesse mercado. A gente vai ver uva até no interior de São Paulo, Jundiaí, eu me lembro bem, no Vale do Vinhedo, lá no Rio Grande do Sul, mas são uvas, não necessariamente uva de mesa. E quando a gente fala de frutas frescas, a gente fala sempre de uva de mesa, né? Assim como nós não incluímos a laranja como a nossa pauta de exportação. Se exporta laranja in natura, é claro que se exporta, mas não se compara com o volume de suco, né? Então, digamos assim, descentralização de produção em relação ao Nordeste é muito difícil. Eu, por mim, por exemplo, posso te dizer que banana se produz no Brasil inteiro, em alguns lugares muito próximos dos portos, mas devido ao shelf life, a dificuldade não só de logística, mas principalmente shelf life, é impossível exportar e concorrer com os grandes players do Brasil, não é só com o Brasil. Nós temos outros grandes players da América Central, da África, da Ásia, que a gente tem que brigar.
Agora, tem países que começaram a ser novos importadores das frutas brasileiras. Eu queria saber que países são esses, o que chama mais atenção desses novos importadores aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, isso está intrinsecamente ligado à oferta de determinados países e determinadas regiões, né? O Brasil, ele tem por ser um país tropical, ele tem uma janela maior, né? Então ele consegue, desde que tenha logística, chegar em mercados mais distantes, com tecnologia de refrigeração adequada, mas tudo isso é um desenvolvimento. Por exemplo, recentemente nós abrimos a uva para a China. Imagina o tamanho do mercado da China. Mas vamos para a logística. Será que nós temos flexibilidade na logística para poder competir com países que produzem do lado do Pacífico, da própria África do Sul, que produz muita fruta de caroço, uvas? Então, a gente tem que estar sempre antenado que o Brasil tem oportunidade e depende muito de logística. Os países, eles têm uma tendência de abrir as exportações do Brasil, porque naturalmente é um equilíbrio dos preços também, né? Agora, os produtores podem ter uma boa expectativa para o mercado de 2025? É possível fazer uma previsão? Bom, eu acho que a consolidação desse mercado foi feita no ano passado, né? Nós saímos de 1 bilhão e 200 para mais de 1 bilhão e 200, o que quer dizer que as frutas que foram ganhando no mercado, elas estão consolidadas. Então, a expectativa nossa é aberturas de mercados para frutas mais comuns produzidas no Brasil. Então, seja limão, seja banana, por exemplo. Banana não entrou nem no acordo do Mercosul e nós poderíamos ser um grande player se a gente não pagasse tanto imposto na Europa. Nós derramamos imposto na Europa, enquanto os países da América Central pagam muito menos do que nós. Então, quer dizer, essas são as barreiras fitossanitárias que a gente tem, e de negociações, é claro, né? Que suplantar. Do ponto de vista de qualidade, o produtor brasileiro tem se virado nos 30 para produzir fruta boa, de qualidade, de shelf life e competitivo. Imagina você tirar um container de petrolina e colocar no Porto do Pecém e no Natal. Os países que nós concorremos não têm esse tipo de custo, né? Eu não vou nem falar na qualidade da infraestrutura de logística, vou falar só de distância. E isso, infelizmente, a gente não consegue quebrar. As empresas se desenvolveram em regiões propícias para a produção, mas tem esses custos extras para colocar na conta, né? Agora, eu queria falar da negociação e acordo recente, você até citou aqui, entre Mercosul e União Europeia. Como isso pode ajudar o aumento desse mercado de frutas brasileiras também na Europa? Isso pode ajudar? Pode, porque já tem, se não me engano, 4 ou 5 frutas que vai ser desgravado os impostos atualmente pagos, imposto de 12%, por exemplo. Esses são dinheiro que estamos pagando lá fora, concorrendo com o México, que está do lado de um mercado enorme como os Estados Unidos. Tudo isso vai na conta, a gente tem que analisar sempre, né? E esses acordos, eles ajudam muito, mas eles têm que ser mais abrangentes. Infelizmente, nós temos uma participação em termos de volume de determinadas frutas que não justifica nem colocar na mesa para negociar. É querer trocar, por exemplo, a importação de milho do americano para exportar banana para a Europa, ou para os Estados Unidos mesmo, desculpa. Então, tem coisas que a gente tem que entender da nossa insignificância no cenário mundial. Mas, do ponto de vista de produtor, de área produzida, de consumo, o brasileiro é um excelente consumidor de fruta. Agora, queria saber as expectativas em relação ao novo governo dos Estados Unidos. Donald Trump assumiu o poder, agora a gente acompanhou muito sobre essas notícias. Existe uma expectativa positiva em relação ao governo dele e em relação ao mercado de frutas lá nos Estados Unidos, por exemplo, quanto isso pode interferir na nossa vida aqui? Eu acho que muito pouco, porque nós já exportamos manga, já exportamos uva, existem alguns produtos como limão, poderíamos ter uma participação maior na banana, porém a gente tem que entender como funciona o mercado hoje e o que o americano quer consumir. Por exemplo,
Quando a gente fala de limão, o México está do lado, é quintal dos Estados Unidos, então é difícil a gente concorrer em termos de custo, né? Custo logística, distribuição. Por outro lado, nós temos um excelente produto, muito melhor que o do México, mas não temos a liberação fiscal, tributária, por parte do governo americano. Eu acho que a gente não deve se temer muito com relação a esse novo governo, porque a necessidade de fruta boa e de qualidade sempre vai existir. Por outro lado, as frutas não vão deixar de ser exportadas para os Estados Unidos, manga e uva, entende? Pode haver qualquer negociação para redução, mas uma questão de sentar na mesa e tentar negociar. Agora, eu sou novo no limão, mas posso até dizer que esse negócio do limão vem de anos e anos e anos. Pode ser que com o Trump a gente resolva, e se resolver. Essa é uma expectativa boa, né? A gente não tem nada, se tiver uma chance já é 100%. Com certeza, a gente espera que o mercado brasileiro continue com ótimas expectativas. É claro que tem todos os entraves que você citou aqui, questões de logística, questões climáticas que a gente também observa aqui no Brasil, mas já quero te agradecer pela sua participação. Com certeza, quem está em casa, quem está acompanhando a gente, conseguiu tirar as dúvidas sobre esse mercado que cresce, um mercado importantíssimo para o Brasil, e eu quero agradecer a sua participação aqui no Record News Rural com a gente. Eu que agradeço, e só uma coisinha, a fruticultura emprega muita gente. Isso é muito importante que a gente tenha essa comunicação com os consumidores. Obrigado. Agora, só uma última dúvida, tem um número mais ou menos de quantas pessoas estão empregadas nesse mundo das frutas aqui no Brasil? Olha, eu não sei te dar esse dado aqui, digamos, fechado, mas invariavelmente é um emprego por hectare. Se fosse soja, imagina quanto seria, mas nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas, de mais de milhões de pessoas empregadas na fruticultura com um salário digno, com proteção, com saúde, com controle. É impressionante a capacidade e a legalidade com que as empresas de fruticultura trabalham, porque senão nem exporta e tampouco se certifica. Edson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. As portas do Record News Rural estarão sempre abertas para receber você. Um ótimo dia. Muito obrigado. Até logo. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Até a próxima.